Olá galera, vamos então ao nosso curso intensivo aí, poder aí rever os conteúdos nessa reta final da sua prova. Nós vamos começar hoje com cartografia, um tema muito importante e sempre presente. Vamos então hoje rever os principais conceitos de cartografia: coordenadas geográficas, escalas, projeções cartográficas e fuso horário. Esses aí são aqueles conteúdos que você não pode deixar de saber no dia da prova. Beleza? Vamos começar? Vem comigo! Bom, coordenadas geográficas. O que eu tenho que saber de coordenadas geográficas? Coordenada geográfica é um sistema, que acaba ajudando na localização. Ele é baseado no encontro de dois pontos importantes, que é a latitude e a longitude. Relembra comigo, latitude é a distância em graus a partir da linha do Equador. Então o Equador, 0 grau, que vai dividir a Terra em dois hemisférios. Em cima, hemisfério norte, também chamado de hemisfério boreal. E abaixo, hemisfério sul, também chamado de hemisfério austral. Então ali é o 0 grau que vai dividir esses dois hemisférios. À medida que eu vou me distanciando dessa linha do Equador para o norte, ou para o sul, norte ou sul, nós vamos aumentando a latitude. Ou seja, nas áreas próximas à linha do Equador, nós temos baixa latitude. Vou me distanciando, média, vou bem para o extremo próximo das regiões polares, alta latitude. O outro ponto que você tem que saber é a longitude. A longitude é a distância em graus a partir do meridiano de Greenwich, que é o 0 grau. Então, para o leste, que é a direita, até 180 graus, e para o oeste, a esquerda, até 180 graus. Vou me distanciando, vou aumentando a longitude. Quando eu tenho encontro desses dois pontos exatos, eu tenho uma coordenada geográfica, tranquilo? Para saber bem é muito, é só olhar para mim aqui que você vai aprender. Jogo Batalha Naval, é muito fácil. Olha aqui esse nosso exemplo para você entender. Essa aqui é questão fácil e essa aqui é questão um pouquinho mais pegada, mas você vai sair daqui, sabendo tudo. Aqui nesse primeiro exemplo aqui, nós temos esse ponto aqui. Vamos ver qual é a coordenada dele? Vamos lá comigo. Então, para saber a latitude, eu venho para o lado, latitude para o lado, e cheguei aqui no número 10. Então, a latitude dele é 10 graus. Não só 10 graus, tem que saber se é norte ou sul. Está em cima do zero, muito bem, 10 graus norte. Eu venho aqui, subo para cima e acho a longitude. No caso ali deu 20. Então 20, só 20 não, tem que saber se é leste ou oeste. Está à esquerda, é oeste. Então a latitude é 10 graus norte e a longitude 20 graus oeste. Para saber aqui o outro ponto, botei bem no meio para você lembrar. Tá bem aqui, bem para o lado, deu 0. 0 grau, só Marcelo sim, quando é 0 grau, é 0 grau. Então a latitude, 0 grau. Subir, a longitude também deu no 0 grau, resposta 0 grau. 0 de latitude, 0 de longitude. Tranquilo? É muito fácil, né? Vamos aqui agora a esse nosso outro exemplo. Nós temos aqui, botei de 1, 2, 3, 4, 5, não importa. A coordenada pode ser de 1 em 1 grau, 10 e 10, não importa quantos graus, ela sempre vai aparecendo ali. Bom, aqui eu botei um ponto aqui e outro ponto aqui para te explicar um exemplo. Isso aqui eu tirei de uma questão, de vestibular, e aí eu lembro que quando eu boto isso na lista de exercício, tem alguns alunos que acabam errando um detalhezinho bem importante. Então vem comigo, para achar a latitude eu vou para o lado, muito bem, vou lá para o lado, deu o número 1, então a latitude é 1, só isso? Não, tem que saber se é norte ou sul. Opa Marcelo, não aparece o 0 aqui. O que vai ser então? Tu vai olhar, os números estão crescendo aqui para baixo. 1, 2, 3, 4. O 0, ele está antes ou depois? Muito bem, ele está antes, Em 0, 1, 2, 3. Então, se os números crescem aqui para baixo, isso tudo é hemisfério sul. Olha aqui o 0, número crescendo, esse é o sul. E aí, beleza, então eu sei que é 1 sul, é subir a longitude. 2, mesma coisa. Crescendo, 1, 2, 3, 4, então o 0 está aqui. Se cresce para a direita, olha aqui o 0 cresce para a direita, é leste.
Então a localização desse ponto é 1 grau de latitude sul e 2 graus de longitude leste. Fácil, né? Agora o outro exemplo. Se tu acertar agora, matamos a coordenada. Você sabe bem, está preparado para a prova na questão de coordenadas. Então aqui eu tenho esse primeiro ponto. Vamos achar a latitude. Opa, Marcelo, está entre o 2 e o 3? A resposta é 2,5? Não. Porque a coordenada ela é dada lá em hora, minuto e segundo, né? Em graus, que aparece primeiro, depois minutos e depois segundos. Então, quando está na metade, nesse caso de 1 grau, a metade de 1 grau ela é dada em minutos, beleza? Então é graus, minutos e segundos que aparece uma coordenada. A metade de 1 minuto não é 5, e sim 30, né? 30 segundos no caso. Então aqui, ó, para achar a localização desse meu segundo ponto, ó, eu venho 2 graus, está na metade dos graus, então eu boto 2 graus e 30 minutos. Então eu achei assim a latitude. E a longitude é 3 graus. Tranquilo? Então vamos aí para a nossa próxima revisão, agora no caso escalas. Então escala, se eu falar para você de todos esse, é aquele sim que é o mais certo, que na prova do Enem lá na atividade matemática sempre vai aparecer para você. Então a escala é um elemento obrigatório do mapa, ela tem que constar no mapa, tem que ter escala. Então lá no cantinho do mapa tem aquela proporção que ela faz a relação do mundo real com o mapa. Deu para entender a jogada? Então ela está querendo falar para você quantas vezes aquilo ali foi reduzido ou não. Nesse caso aqui eu botei duas escalas, porque a escala pode ser dois tipos. Ela pode ser escala gráfica, que é esse primeiro exemplo, ou escala numérica, que é esse segundo exemplo. A escala gráfica ela aparece em intervalos, nesse caso aqui, ó, cada 1 centímetro no mapa igual a 30 quilômetros da realidade. Então, apareceu o segundo centímetro, 60. Se aparecesse o terceiro, 90. Então, quando você quer saber, por exemplo, se fosse aqui, ó, entre A e B, eu tenho 3 centímetros, para essa escala, 3 vezes 30, 90 quilômetros é a distância entre as duas cidades. Você pode fazer o teste aí, se tiver um mapa em casa, olhar lá a escala e pegar uma régua e colocar mais ou menos, você multiplicar, vai ter uma distância média entre as cidades, tá? Não tem exatidão, porque, né, as rodovias vão seguindo ali as montanhas e fugindo assim, né, procurando o melhor caminho, e aí não tem aquela retona, mas se for só linha reta, você vai acertar na mosca no seu mapa aí. Então essa é a escala gráfica. Porém, a que mais aparece nas provas, que você tem que estar atento, é a escala numérica, que ela é uma fração. Então, o numerador, é 1 centímetro no mapa. E o denominador é na realidade. Então, nesse caso, cada 1 centímetro no mapa igual a 3 milhões de centímetros da realidade. Tranquilo? A pergunta que eu faço para você agora, Marcelo, dá para eu transformar escala numérica em gráfica? Sim ou sim? Muito bem, sim, dá para transformar. Então, você tem que aprender a converter aí, ó, centímetro, aprender a converter em quilômetros. Tem que aprender a converter metros em quilômetros. Tu tem que aprender a converter centímetros em metros. Esses três aqui tem que saber. E é por isso que eu estou dando aqui a dica para você. O primeiro aqui envolve 5 casas, o segundo envolve 3 e o terceiro envolve 2 casas. Ou seja, eu tenho 1 quilômetro, para transformar em centímetro eu coloco 5 casas. No caso, se eu tenho centímetro, para transformar em quilômetro eu tiro 5 casas. Muito bem, vamos fazer o teste. Essa escala aqui, ela sempre estará em centímetro. 1 centímetro no mapa igual a 3 milhões de centímetros. Só que você não fala assim para a pessoa que da minha casa até a sua casa tem tantos milhões de centímetros, não é isso? Então vamos transformar ela nessa escala. Vamos transformar a escala numérica em gráfica. Transformando centímetro em quilômetro, 5 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O Marcelo ficou igual, é isso aí. Cada 1 centímetro igual a 30 quilômetros. Tranquilo? Moleza, beleza? Aqui é só para saber, eu tenho 1 quilômetro, para transformar em metro eu boto 3 casas. Então 1 quilômetro, 0, 0, 0, 1000 metros.
E centímetro em metro, eu tenho 1 metro, boto duas casas, 0, 0. No caso, 100 centímetros. Para você não esquecer e ir sempre bem, existe uma fórmula da escala, que é escala igual a distância no mapa dividido pela distância real. Um desses dados estarão faltando no seu problema, então é só você substituir. Então tu vai tirar um ali, né, colocar, poxa, eu tenho a escala, né, tenho a distância no mapa, qual é a distância real? Isso é a que mais cai. Antes de fazer esse exemplo aqui, para te ensinar alguns macetes, um macete muito importante, eu vou te explicar só uma informação. Então aqui eu tenho uma escala 1 por 3 mil e uma escala 1 por 3 milhões. Qual dessas é maior? A 1 por 3 milhões é menor do que a 1 por 3 mil. O aluno ele vai seco, que a gente fala aqui, o aluno vai certeiro achando que aqui o número é maior. Não, isso quer dizer que mais vezes foi reduzido. Se você pensar em dinheiro, eu tenho 1/2, eu tenho 1/2 e eu tenho 1/10. Onde é que eu tenho mais dinheiro? Aqui eu tenho a metade do dinheiro. Aqui eu tenho uma parte de 10, né? Então para você lembrar aí. Então essa escala 1 por 3 mil ela é maior. Ela é uma escala que menos vezes aquela minha informação foi reduzida. Eu tenho aqui nessa escala mais detalhes. Então quando eu quero mostrar o mapa aí do seu bairro, ó, eu tenho que pegar esse denominador pequeno. Então menos vezes foi reduzido, eu consigo enxergar ali a rua, a praça, bonitinho. Mas se eu quero botar uma grande área, eu vou pegar uma escala pequena, 1 por 3 milhões. Tranquilo? Aí eu não tenho detalhe, não consigo ver a sua rua no mapa mundi, né? Mas eu consigo botar todo mundo dentro dele, eu consigo botar a maior área. Fácil, né? E aí vamos agora aqui para esse exemplo. Entre A e B, 3 centímetros. A escala é 1 por 5 milhões. Qual é a distância entre as duas cidades? Vamos direto aprender o macete do Marcelo, transformar a escala numérica em gráfica. Aí eu até fiz uma musiquinha lá que você pode recorrer aí na plataforma, né? Tirando 5 casas, isso ocorre bem. Multiplicando com o de distância tem. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada 1 centímetro igual a 50 quilômetros. Quantos centímetros? 3. 3 vezes 50, a resposta dessa questão, 150 quilômetros. Não é moleza? Não é fácil, meu querido. Vem comigo, hein? Muito moleza, muito fácil. Isso é escala, pratique os exercícios, dá aquela pegada final que você vai com certeza detonar, tá? Chegamos aqui agora em projeções, também presente nas provas. Então, projeção, ele é, né, um mecanismo cartográfico que transporta a informação do globo, olha o globo, para o mapa. Isso através de cálculos matemáticos, através dos paralelos meridianos, eles vão lá e projetam e jogam a informação para o mapa. Então, nosso planeta, né, geóide, e o mapa aqui, ó, planificado. Então eu tenho 3 tipos de eu projetar a informação. A primeira, imagina isso aqui é o globo, eu envolvo como um cilindro o papel aqui, ó, por fora aqui. Vai ser a projeção cilíndrica. A segunda forma, imagina que o globo, eu pego o papel e boto por cima e como um cone, projeção cônica. E a terceira, boto o papel embaixo, boto o mapa em cima, projeção plana, ou chamada de polar, ou ainda de azimutal. São os 3 nomes. Tá, Marcelo, o que eu tenho que saber disso? Tu não pode esquecer que qualquer uma das projeções, não importa, alguma deformação vai estar no meu mapa. Não tem como eu pegar a forma geóide e planificar e tá certinho ali os detalhes. Para você comparar, é como se eu desenhasse em uma laranja o globo, ali a Terra, descascasse ela e tentasse encaixar. Não tem como, né? São formas diferentes. Então, para poder encaixar certinho, alguma parte do meu mapa vai estar deformado. E aí que vem aqui o bizu, aqui que vem o segredinho para ti. Se eu quero mostrar com exatidão as áreas de baixa latitude, a projeção indicada é essa. A projeção cilíndrica, ela é melhor para as áreas representadas próxima à faixa do Equador. Fácil, né? Se eu quero projetar as áreas de média latitude da zona temperada, é a projeção cônica. E se eu quero mostrar as áreas polares de alta latitude, eu devo utilizar a projeção plana, azimutal
ou polar. Essa é boa para baixa, essa é boa para média, essa é boa para alta. Ou seja, em baixa latitude, real, vou saindo, vou me distanciando, as deformações. Média, real, vou distanciando, deformações. E a polar ou plana, próxima em alta latitude, real, vou me distanciando, deformações. Beleza? Então é bem tranquilo, tá? A projeção de Mercator e Peters, essas são as que você tem que estar muito ligado, que são as que mais aparecem historicamente, porque são as mais famosas. A projeção de Mercator, ele é a mais antiga de todas, tá? De todas as projeções, ela é a mais antiga. E essa projeção foi criada na época das navegações. O Mercator era um cara Pikovsky, da Galassiowski, né? Ele era um cara, tanto é que foi ele que deu o nome do conjunto de mapas, Atlas. E ele fez lá o seu grande mapa, a sua projeção, e até hoje nós temos enraizado, graças ao Mercator, essa visão da Europa no centro, essa visão eurocêntrica. Lembra? É um globo. Quem vai ficar no centro? É a Europa. Eles fizeram aí os primeiros grandes mapas e assim deram a eles essa visão eurocêntrica. Primeira dica que eu digo para você agora. Como é que cai em prova? Às vezes eles botam assim para você uma projeção e perguntam lá, que projeção que é essa? Ele tem que saber, pelo menos a de Mercator, a de Peter, ou como cai no Enem, né? Se cair assim em forma de círculo, caiu no Enem uma vez que era o símbolo da ONU, qual é a projeção que foi feita? A resposta era polar, né? A forma de leque é a cônica, e esse mapão aberto, que é a cilíndrica, que pode ser de Mercator ou Peter, as principais. Quando eu olhar a Groenlândia, que é essa aqui, ó, essa ilha que pertence à Dinamarca, colada lá na América, né, do Norte, se eu olhar ela bem grandona, eu já sei de cara, é a projeção de Mercator, olhei ela grande Mercator. Aí agora tu associa, pô Marcelo, então é quando eu vou distanciando, as deformações aparecem, isso aí. A projeção de Mercator, ela é uma projeção conforme, esse nome é importante. Por mais que ela exagere a parada, ela mantém o formato lá. O formato é o mesmo, está exagerado. Então, ó, esse giz aqui eu vou realizar e fazer esse giz grandão. Vai ter o mesmo formato, mas eu vou fazer ele aqui grandão. Então eu exagerei, né? Mas a forma do giz é a mesma. Então essa é a projeção. Outra coisa que você tem que gravar é que essa projeção ela foi criada para ser utilizada na época das navegações. Paralelos e meridianos formam ângulos 90 graus, né? Visão eurocêntrica, tranquilaço. E Peters é uma projeção também cilíndrica para você identificar. Tu vai ver que os países aqui, os continentes do hemisfério sul vão estar alongados, esticados. Opa, Groenlândia pequenininha? Não é de Mercator. Continentes alongados? Peters. Safou, fácil. Outro detalhe, essa projeção ela não mantém a forma. Lembra que ela é longa? Então ela não mantém a forma. Mas ela mantém a área. Então por isso ela é chamada de equivalente. Ela equivale à área, então ela é equivalente, a área está igual. E essa projeção foi criada, né, para mapas políticos. Foi criada em 72 para 73, na época da Guerra Fria. Então, a questão política bombava, então ali ela é muito utilizada, né, uma forma crítica para mostrar isso certinho para você. Matamos? Vamos para a parte final agora? Para chegar lá firmaço e detonar, chegamos na parte de fusos horários. Então, fuso horário, né, é cada uma das 24 horas do planisfério, tranquilo? Então nós temos ali os fusos horários. Esses fusos horários, né, eles estão relacionados diretamente ao movimento de rotação da Terra. A Terra gira, né, no seu próprio eixo e vai ter uma parte mais iluminada e outra menos iluminada, dias e noites. Para organizar isso, os fusos horários foram criados lá no século XIX, beleza? E aí definiram que o meridiano de Greenwich seria o meridiano zero e lá as horas são baseadas por esse meridiano que passa lá em Londres. A Terra gira de oeste para leste, então as horas, né, que estão à direita, quer dizer que o Sol chega primeiro, elas estão adiantadas. Quando eu quero um horário à minha esquerda, as horas são atrasadas. Para a direita adianto, para a esquerda eu atraso. E aí, cada fuso horário é obrigado a ser em 15 graus. E tem uma lógica. A Terra gira no seu movimento de rotação 360 graus, é a volta completa, né? Ó, tem a volta completa lá, ó. 360 graus.
Quanto tempo ela faz isso? 24 horas. Então vamos dividir 360 por 24. Vai dar exatamente 15. Então 15 graus é um fuso. Ele tem 15 graus. Esse 15 graus, o Sol vai iluminar, vai demorar para iluminar em 1 hora. Pum! Para não ter problema, eles acabam botando o mesmo horário em todos esses 15 graus. Então, todo esse ponto aqui, essa faixa, é o mesmo horário. Facinho? Facinho. Então vamos ver aqui um detalhe importante. Botei aqui para você um exemplo. Se eu botasse aqui, ó, essa cidade aqui, ó, A. E em Londres, não, vou botar aqui nessa cidade. Nessa cidade eu tenho 8 horas. Né? Que horas tem em Londres? Então vem aqui 8. Para a direita é mais ou mais? Mais. Então 8, 9, 10. Vai contando cada risquinho 1 hora. Cada 1 hora, uma hora a mais. Para lá o mais, para cá o menos. E assim você vai. Então, quando eles falarem, essa cidade está localizada nesse ponto. Opa, tu vai lá e marca esse ponto. Então tá aqui. A outra cidade está naquele ponto. Tu vai lá e marca. Então eu traço uma régua, boto no meio o 0 grau e vou marcando de 15 em 15 quantas linhas até chegar no ponto que eu tenho um horário. Pum, cheguei lá. Agora eu quero saber desse horário. Então vai no 0 grau, qual é o outro ponto? Ah, o outro ponto é 30. Então 15, 30. Conto cada risquinho. Se é para a esquerda eu vou tirando, se é para a direita eu vou somando. Facílimo. Tá, Marcelo, e se cair tempo de voo? O cara pegou um avião. Mesma coisa, pode contar e no final você soma o tempo de voo. Mais 3 horas, viagem. Você soma as 3 horas. Menos 3 horas. Você tira 3 e assim vai. A viagem você vai sempre somar. E a diferença de horário ali que você vai, né, fazer a conta se vai ser para mais ou para menos. Mole? E o Brasil? O Brasil nós temos 4 fuso horários. O primeiro fuso horário, as Ilhas Oceânicas. E a localidade lá é 30 graus oeste. 30 graus tem quantos 15 dentro? 15, 30. 2 horas a menos do que Londres, né? Nós estamos à esquerda, então para a esquerda é menos. O horário oficial do Brasil, que é o litoral, né? Grande parte do litoral e alguns estados ali no interior, como o próprio Goiás, tem a capital do Brasil, né? Brasília. Então lá 45, 15, 30, 45. 3 horas para a esquerda, 3 horas a menos do que Londres. A grande porção oeste do Brasil, norte e oeste do Brasil, né, do centro-oeste ali que a gente fala, então é 60, 15, 4 horas a menos. E um pedaço do estado do Amazonas e o Acre inteiro está lá nos 75, 15, 30, 45, 5 horas a menos do que Londres. Se cair horário de verão, né, horário de verão, que não são todos os países do mundo que adotam, o Brasil, momento que adotou, momento que não adotou, mas se falar que está adotando o que cair, é bem fácil. A região norte nordeste não adotam o horário de verão e o resto adota. Então se eu estou em cima, quero saber o horário abaixo, quando eu faço a relação, eu boto mais 1 hora, que o horário de verão é mais 1 hora, né? Um sistema feito para economizar energia. Então estou lá, quero saber o horário daqui, no final do problema, mais 1 hora, que é o horário de verão. Se eu estou aqui e quero saber lá, no final do problema, menos 1 hora. E assim eu chego na resposta. Foi tranquilo esse nosso primeiro encontro aí do nosso curso intensivo? Vamos juntos, vamos acreditar, vamos conquistar essa vaga, vamos fazer essa revisão irada. Vem comigo, você está no lugar certo, onde você vai gabaritar geografia. Nós temos centenas de alunos que já aprovaram em medicina, em engenharia, estudando aqui com a gente. Vamos firme, você vai conseguir. Agora, após isso, pratique aqui os exercícios, faça todos os exercícios possíveis. Qualquer dúvida, manda aí pra gente, a gente dá aí o suporte para você e nós vamos conseguir, com certeza, fazer que você chegue lá no dia dessa prova a 1000. Beijão, tamo junto, vamos estudar!